Como é possível que praticamente nenhuma religião importante tenha olhado para a ciência e concluído: isso é melhor do que imaginávamos? O universo é muito maior do que disseram nossos profetas, mais grandioso, mais sutil, mais elegante. Em vez disso, dizem: não, 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 não. Meu Deus é um Deus pequenininho e quero que ele continue assim. Uma religião antiga ou nova que ressalte a magnificência do universo, como a ciência moderna revelou, poderia atrair reservas de reverência e respeito que continuam quase intocadas pelas crenças convencionais. Esse é um trecho não desse livro aqui, mas do Carl Sagan, em Um Pálido Ponto Azul, que o Richard Dawkins coloca aqui no livro dele, para enaltecer e explicar um pouco dos pontos do porquê esse livro aqui existe. Qual o livro? Deus, um Delírio. O livro mais transformador e transgressor que eu li nos últimos tempos, e eu quero que você tenha essa experiência. O Richard Dawkins, ele é um biólogo britânico, ele tem um canal no YouTube aqui, inclusive, um canal sensacional, que se chama A Poesia da Realidade, e ele explora alguns temas no canal com esse viés científico por trás, inclusive alguns temas que ele já deixou escrito nesse livro aqui. Recomendo fortemente você conhecer o canal dele. Infelizmente, quem mais precisa ler Deus, um Delírio não vai fazer essa leitura. Então, eu quero que você assista esse vídeo com a cabeça aberta, com a mente aberta, aceite alguns tópicos, algumas discussões que você precisa ter consigo mesmo e parta para a sua leitura de Deus, um Delírio, e espero que assim a gente continue propagando a mensagem desse livro aqui e do conhecimento científico de forma geral. Mas antes de eu começar a falar do livro propriamente dito, fica tranquilo, não vou fazer propaganda, não é publi. Eu quero só fornecer alguns contextos para você entender em que ponto da minha vida eu tô. Esse é um vídeo peculiar que exige um pouco de cuidado, não só para mim que tô fazendo, mas para você que tá assistindo, de entender que eu sou uma pessoa, eu tenho uma história, eu tenho acontecimentos na minha vida que moldaram quem eu sou hoje. Então, caso você não me conheça, seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo do canal, eu sou o Lucas, eu sou atualmente formado em Química e estou continuando os meus estudos, e por ser um cientista, eu sou cético por natureza. Eu não aceito qualquer ideia levianamente, não é confia em mim porque é, ou se você não acreditar em mim, você tá me machucando, tá me desrespeitando, tá me deixando desconfortável, fique desconfortável na sua casa. Não é assim que eu mudo de ideia. Me mostre provas, me mostre estudos, me mostre relatos, fatos e enfim, eu vou mudar de opinião. Só adicionando aqui uma historinha para você entender o quanto a argumentação é importante para mim. Eu tava no ensino fundamental, eu devia ter uns 12, 13 anos por aí, e a professora passou uma atividade na sala que seria um debate entre dois grupos, um que defenderia a Terra plana e outro que defenderia o modelo da Terra redonda, que é a realidade. Eu fiquei no grupo que defendeu a Terra plana e nós preparamos várias argumentações, várias imagens, várias linhas de raciocínio para provar a nossa ideia, enquanto o grupo da Terra redonda não fez basicamente nada. E bem, a professora deu o ponto cheio para o nosso grupo e nós teoricamente vencemos aquele debate, mesmo estando errados, justamente porque o outro lado não se comprometeu com a atividade. E ela depois reuniu todo mundo, deu uma bronca ali generalizada de que a gente precisa ser mais empenhado, etc, etc. Não vem ao caso. O que vem ao caso é, eu participei de um debate, defendi a Terra plana e eu venci esse debate. E naquele momento eu entendi como a argumentação era importante na hora de expor as suas ideias e na hora de você, como indivíduo, privilegiar somente aquelas ideias que fazem sentido, quando te vendem aquela ideia da forma correta. A Terra plana não é a verdade, ela é uma mentira. E ainda assim, a nossa argumentação, num nível de ensino fundamental, sustentou aquela ideia suficientemente bem para a professora dar o ponto pra gente. Essa atividade me marcou, tá dentro de mim, e talvez por causa dela eu tenha me tornado cientista. Eu fiquei tão absurdado, impactado com a argumentação científica que eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Enfim, só pra você entender que isso é importante pra mim. E eu venho de uma criação católica em que a religião foi constantemente empurrada pra cima de mim, embora eu nunca tivesse afinidade com os temas, afinidade com as situações e o espaço propriamente dito, mas eu sou fissurado em temas de religião. Eu adoro entrar em contato com temas religiosos, porque isso
sacia uma vontade pessoal minha que não tem nada a ver com a espiritualidade e o misticismo, mas de entender o ser humano. E frequentemente as pessoas religiosas acham que elas podem segurar um escudo na frente delas de essa é a minha religião, você não pode discutir, você não pode debater isso aqui, porque é o que eu acredito. E não, um dos objetivos do livro, inclusive, é esse. Ideias são debatíveis. Debater um tópico, debater uma ideia, não é atacar pessoas genuinamente. Então, se você não tem sensibilidade ou maturidade para entender que esse vídeo não vai atacar absolutamente ninguém, talvez seja melhor você não assistir. Mas se você tem maturidade para entender que ideias são debatíveis, pode continuar. E olha só como o algoritmo tá sempre de olho no que a gente anda fazendo. Enquanto eu estava escrevendo o roteiro para esse vídeo aqui, olha o post no Facebook que ele me mandou. Essa tirinha fazendo uma piadinha, uma sátira sobre temas que não podem ser debatidos. Isso não existe. Só existem pessoas com as quais nós não debatemos alguns temas. E eu espero que você não seja uma delas. Outro ponto importante, imagino que se você caiu aqui, você é leitor também, você deve entender que leituras são acumulativas. Não existe isso da gente ler um livro e simplesmente ignorar todos os outros livros que vieram antes dele. Então, na minha vida, eu já entrei em contato com livros, documentários, outros tipos de mídia que falam sobre os tópicos de Deus no delírio e que me moldaram como pessoa. Eu não apaguei isso da minha memória. Inclusive, tem vários vídeos aqui no canal comentando sobre esses temas e eu vou fazer referência a eles porque tá tudo aqui nesse livro aqui. Mas é só pra você entender que não é o primeiro livro que eu li sobre o assunto e com certeza todas as outras leituras influenciaram a leitura desse livro aqui. E olha só como é bom discutir ideias. Por causa disso, eu, lendo esse livro, tenho novas perspectivas que você, talvez pegando esse livro de primeira viagem, vai ser o primeiro livro sobre ateísmo que você vai ler na sua vida, você vai ter outras perspectivas. Por isso que existem canais de literatura no YouTube. Os bons canais de literatura querem discutir a literatura, porque às vezes quem tá do lado de cá gravando pensou e entrou em contato com outras coisas que vai mudar a sua perspectiva sobre a leitura que você acabou de fazer. Olha só que maravilha. Agora, entrando num ponto mais pessoal, frequentemente me questionam sobre a minha forma de enxergar a vida e a maneira que eu bolei de explicar para as pessoas o porquê que eu levo a ciência de forma tão importante dentro de mim é a seguinte. Imagina que você está num tribunal sendo condenado por um crime que você não cometeu. E o advogado de acusação, em vez dele apresentar provas que comprovam a sua culpa naquele determinado crime, ele fala para o júri: confia em mim, ele é o criminoso. É a minha crença, é isso que eu acredito e essa é a verdade absoluta. E as pessoas vão lá, acreditam nele e você é sentenciado à prisão? Adoraria estar nesse lugar? Pois é, a vida é feita de situações que se assemelham às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos com essa situação. Então eu tento sempre ver a realidade por trás da coisa. Essa realidade hoje em dia é conhecida como método científico. É a nossa forma de averiguar quando algo é de fato um fato e não apenas uma opinião. Eu não quero ser acusado injustamente por um crime que eu não cometi. Então eu não quero perpetuar essa ideia no meu dia a dia de que só falar coisas sem base na realidade é ok. Eu quero que você me prove, eu quero que você argumente, eu quero que você forneça dados necessários para que eu entenda porque aquilo é uma verdade, é um fato. E é por isso que é um exercício constante. E em temas religiosos, eu não consigo acreditar em alguém que fala, acredita em mim. Não consigo, porque religião, como já discutimos aqui no canal, não é com base em fatos, é com base na crença. E eu simplesmente não acredito. Eu não posso mudar isso em mim e vamos comentar sobre isso nesse vídeo também. Acreditar ou não acreditar não é uma opção, eu simplesmente não acredito. Voltando então a Deus no delírio, com relação ao título temos uma coisinha para falar aqui. A palavra delírio pode ser uma palavra um pouco pesada, que atiça o coração das pessoas, mas entenda, essa palavra aqui está sendo traduzida de delusion, ou seja, uma desilusão. E a ideia que o Richard Dawkins vai articular aqui é que, no caso de um grupo de pessoas acreditando em coisas que não tem prova,
Isso é uma desilusão. Ele não está querendo dizer aqui que é um delírio de loucura, que são pessoas loucas. Não é isso. É uma desilusão. Algo que não é palpável na realidade. Mas o título ele tem que ser provocativo. Ele tem que chamar a sua atenção. E é por isso que eu acho que quem precisa ler esse livro aqui não vai. Já vai criar uma resistência. Espero que você seja um pouco diferente. O objetivo principal do Richard Dawkins ao escrever esse livro aqui é falar, galera, a religião ela não é especial. A gente pode discutir ela sim. E o que ele estava percebendo, e o que francamente acontece até hoje na vida, é que as pessoas usam a religião com esse bloqueio de é a minha crença, não se discute a minha crença, eu acredito e ponto final. E não é assim. Religião é um conjunto de ideias e assim como qualquer outro conjunto de ideias, nós podemos discutir, nós devemos discutir, porque é só a partir do debate de ideias que nós mudamos o mundo, que nós progredimos como sociedade. Junta isso ao fato de que ele articula aqui no início do livro, e francamente eu concordo, que os ateus, as pessoas ateias e agnósticas, são as pessoas mais perseguidas ultimamente. São as verdadeiras minorias. Existem alguns tipos de minoria por aí que já é uma falácia, não são minorias porque exercem o seu poder de voz em coerção, em mudança de linguagem, em cancelamentos virtuais e até mesmo pessoais em alguns casos, né? Mas quando se trata do ateísmo, as pessoas ainda têm relutância em aceitar que pessoas podem simplesmente não acreditar em Deus ou em nenhum tipo de espiritualidade. E ele utiliza vários argumentos aqui para suportar a ideia dele. Principal, quando você vai fazer um juramento no tribunal, você jura a Deus. Sim, chegamos nesse ponto de você jurar um personagem fictício que você está falando a verdade, o que... Claro, ninguém vai mentir porque jurou a Deus. A ideia de que o Estado é laico, existe separação entre a igreja e a política é uma linha muito tênue e discutível, principalmente, e ele fala isso aqui, quando você tem candidatos abertamente ateus, eles não têm chance alguma de ganhar. Ele fala muito sobre o contexto estadunidense das eleições, mas a gente pode puxar para cá para o Brasil também, que é um estado tão religioso quanto os Estados Unidos, de que, imagina, as pessoas têm que fingir que acreditam em Deus. Elas têm que falar alguma coisa para chamar esse eleitorado, porque querendo ou não, os votos dessas pessoas contam muito. Se existe candidatos que se dizem ateus, eles com certeza são a minoria, e eles com certeza não ganham tanto olhar do público quanto os outros candidatos movidos pela religião. Então, conforme eu for passando aqui pelos temas do livro, eu vou comentando algumas coisas que me chamaram a atenção, mas eu quero que você preste atenção no recado que eu vou falar agora. Você pode ignorar... Não, você não pode ignorar o resto do vídeo não, mas presta atenção nisso aqui. Esse vídeo não substitui a leitura do livro. O que eu tô fazendo aqui é te estimulando, te mostrando os temas que o livro aborda para fazer você se interessar por esse livro. Não ache que esse vídeo substitui a sua leitura, até porque eu não vou resumir 400 páginas de livro aqui pra você. Eu não vou resumir nem 100, nem 50 páginas com os temas que eu vou abordar aqui. E você já viu o tamanho do vídeo. Tá um vídeo muito grande. E ele não representa nem 10% do livro. Ver uma pessoa comentando sobre uma obra literária não é ler a obra literária diretamente. Então, quer discutir esses temas com propriedade? Vai na fonte e discute com o autor, não comigo. Eu só sou o mensageiro. Vamos então passar pelas temáticas de Deus no Delírio, enquanto eu dou algumas explicações e alguns insights sobre essa leitura. Lembrando que o link para esse livro está aqui na descrição, você precisa ler esse livro. Antes mesmo do livro começar, no prefácio, o Richard Dawkins já está pegando fogo. O que ele vai fazer nesse prefácio é rebater algumas críticas que ele teve com o lançamento do livro. Então ele faz uma nova edição do livro só para falar mal das pessoas falando mal do livro. Uma coisa incrível, esse livro aqui saiu em 2008, hein? Então tenha em mente esse contexto do início dos anos 2000 e como eram as coisas com relação à religião naquela época, né? Aqui no início do vídeo, eu gostaria de já definir aqui o ateísmo para você, porque um insight que o Richard Dawkins me deu nesse livro e que francamente eu nunca tinha parado para pensar, é que todo mundo é ateísta. Ah, você acha que todo mundo não é ateísta? Então vamos lá. Você acredita nos deuses gregos? Você acredita nos deuses nórdicos? Você acredita que Deus na verdade é uma mulher?
Você acredita no unicórnio colorido? Você acredita em fadas? Se você respondeu não para uma ou todas a essas perguntas, você é ateu. A questão é, o ateísmo, a definição de você não acreditar em algo, precisa levar algo como referência. Você não está acreditando em uma coisa. E o que a sociedade faz é levar os seus parâmetros de Deus, de crença e de religião como o padrão. Eu sou o padrão. Quem não acredita nisso é ateu, mas eu não sou. Sendo que aquela pessoa é ateia. Se ela acredita no Deus católico, por exemplo, ela é ateia para os deuses nórdicos, para os deuses gregos. Porque, por definição, as duas coisas não podem coexistir. Ou a pessoa segue uma religião, ou ela não segue aquela religião. Então, ver que a sociedade reduz o ateísmo a um padrão específico foi bem chocante e, francamente, eu nunca tinha parado para pensar. E só por causa disso já valeu a pena a leitura. Mas no capítulo 1, chamado Um Descrente Profundamente Religioso, o Richard Dawkins ele vai introduzir essa narração colocando como alguns cientistas veem Deus. O que Einstein, o que Charles Darwin, o que fulaninho de tal se referiu como Deus. Porque alguns desses cientistas usaram essa palavra em algumas dessas falas e algumas pessoas religiosas utilizam essas falas contra esses cientistas, mas o Richard Dawkins já abre esse livro falando assim, quando esses cientistas específicos estão falando Deus, é sobre isso aqui que eles querem dizer. E ele abre o livro reforçando essa ideia de que a religião, como uma categoria protegida da sociedade, precisa acabar, porque isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Só as pessoas que utilizam a religião como instrumento de manipulação e instrumento de dominação é que estão ganhando com isso. Mas como é que pode ter essa briga entre religião e ciência? Será que a ciência consegue comprovar realmente que Deus não existe? Será que Deus pode existir dentro da ciência? É para isso que existe o capítulo 2, a hipótese de que Deus existe. E o que ele vai fazer nesse capítulo é basicamente trabalhar essa argumentação de Deus pode realmente existir? Quais as situações do dia a dia que nós podemos observar que corroboram com a existência de Deus? Definirei a hipótese de que Deus existe de modo mais defensável. Existe uma inteligência sobre-humana e sobrenatural que projetou e criou deliberadamente o universo e tudo que há nele, incluindo nós. Esse livro vai pregar uma outra visão. Qualquer inteligência criativa de complexidade suficiente para projetar qualquer coisa só existe como produto final de um processo extenso de evolução gradativa. Inteligências criativas, por terem evoluído, necessariamente chegam mais tarde ao universo e, portanto, não podem ser responsáveis por projetá-lo. Deus, no sentido da definição, é um delírio, e como os capítulos posteriores mostrarão, um delírio pernicioso. Você entendeu a lógica por trás dessa colocação? É um argumento lógico que faz sentido, mas eu reconheço que você precisa de um certo conhecimento teórico para que isso realmente faça sentido para você, mas nada simples pode projetar algo complexo. Nós, como seres humanos, não podemos criar um robô, uma inteligência, que quer que seja maior que nós mesmos. Por definição, isso não existe. A ideia de que um ser tenha criado o universo entra em conflito com o que nós conhecemos como inteligência. Porque esse ser precisaria ser muito mais complexo do que todas as coisas que ele criou. E se matematicamente nós já chegamos à conclusão que nosso universo, o ser humano, os seres vivos que aqui habitam, a situação do planeta Terra, dentre todas as infinidades de posições que poderia estar num sistema solar, se a gente já chegou à conclusão de que tudo isso é muito difícil de acontecer, matematicamente difícil de acontecer, ter um ser que criou isso é mais matematicamente impossível de acontecer ainda. Estatisticamente é muito mais difícil e, portanto, beira a inexistência. Nesse capítulo também o Richard Dawkins vai discorrer um pouco sobre o ateísmo do Thomas Jefferson. Sim, o pai fundador dos Estados Unidos era secretamente ateu e ele vai articular aqui essas ideias. O que é muito interessante, considerando que os Estados Unidos é um país que leva a religião
religião no seu sangue, mas corrobora, na verdade, com outra leitura que eu fiz, que é a biografia do Alexander Hamilton. Também é considerado um pai fundador dos Estados Unidos, e ao longo da vida dele, lendo esse livro aqui, você percebe o conflito que ele tem com a religião. Ele passa por períodos mais crentes e outros mais ateus na vida dele. No fim da vida ele estava mais crente, por causa de todas as situações que estavam acontecendo, mas durante a juventude, durante essa parte de guerra, de avidez por construir alguma coisa, ele era ateu. Então eu achei interessante ter aqui no Deus um Delírio um outro pai fundador dos Estados Unidos que utilizava a religião em determinados momentos para falar com o seu eleitorado, mas também deixou citações que colocam essa duvidazinha, será que ele era ateu ou não? E o mais interessante desse capítulo é uma experiência, uma pesquisa para comprovar a ineficácia de reza. Sabe quando uma pessoa está doente e você reza para ela ficar melhor? Bem, se Deus existe e ele está ouvindo você rezar para aquela pessoa, estatisticamente, aquelas pessoas que vão receber mais reza vão ter uma melhora, uma cura mais rápida, mais eficiente, etc. Pois é, fizeram uma pesquisa para testar se reza era eficiente mesmo ou não, e claro que o resultado deu negativo. A reza ou a falta dela não influencia em nada nos processos médicos de uma pessoa. A única coisa que ela influencia é no ato da pessoa saber que estão rezando por ela, o organismo dela de alguma forma se estimula a curar de forma mais rápida ou mais eficaz. E isso não tem nada a ver com a reza em si, e sim o fato de aquela pessoa, ao saber que ela é amada, que ela é querida, ela estimula o organismo a ficar bem. É um impacto positivo que isso tem na vida dela, e isso sim já é comprovado cientificamente. Mas bem, vamos então pegar algumas argumentações de que Deus existe, né? Por que Deus existe? Por que você acha que Deus existe? Vamos discorrer sobre elas. É isso que o Richard faz no capítulo 3, argumentos para a existência de Deus. E ele vai se basear inicialmente nos argumentos de São Tomás de Aquino, que ele deixou em uma extensa obra literária argumentando a existência de Deus, e ele vai pegar argumento por argumento e falar por que isso tá errado, por que isso não existe, porque essa é uma lógica falha. Depois disso ele vai pegar outros argumentos comumente falados por outras pessoas e também contra-argumentar sobre a existência de Deus. Muita gente acredita em Deus porque acredita ter tido uma visão dele, ou de um anjo ou de uma virgem de azul com seus próprios olhos, ou que ele fala com eles dentro de sua cabeça. Esse argumento da experiência pessoal é o mais convincente para aqueles que afirmam ter passado por uma, mas é o menos convincente para todo o resto e para qualquer pessoa que conheça psicologia. Você diz que sentiu Deus diretamente? Bem, tem gente que sentiu um elefante cor-de-rosa, mas isso provavelmente não vai impressioná-lo. Peter Sutcliffe, o estripador de Yorkshire, ouvia distintamente a voz de Jesus dizendo-lhe para matar mulheres e foi condenado à prisão perpétua. George Bush afirma que Deus disse a ele que invadisse o Iraque. É uma pena que Deus não tenha lhe concedido a revelação de que não havia armas de destruição em massa. Pacientes de sanatório acham que São Napoleão ou Charlie Chaplin ou que o mundo inteiro conspira contra eles, ou que podem transmitir seus pensamentos para a cabeça de outras pessoas. Divertimos-nos com elas, mas não levamos a sério as suas crenças internamente reveladas, principalmente porque pouca gente tem as mesmas crenças. As experiências religiosas só são diferentes no fato de que as pessoas que alegam tê-las tido são muito numerosas. E isso bate com outra leitura que nós já comentamos aqui no canal, que é o Pela Bandeira do Paraíso. Esse livro explora, a partir de um caso de assassinato que foi movido pela religião, os caras que mataram essa mãe e essa bebê recém-nascida falaram: Deus falou pra gente matar essas mulheres, e o Jon Krakauer vai aqui nesse livro puxar um histórico da religião mórmon e relacionar outros crimes e como tá intrínseco dentro dessa religião coisas pesadas, coisas problemáticas. Algumas pessoas dizem sentir ou receber visões ou ter sonhos, etc. Não necessariamente aquilo é verdade. Em termos psicológicos, como o Richard Dawkins colocou aqui, e ele acaba explicando melhor depois disso, já temos explicações da psicologia, da ciência, do porquê essas pessoas são assim. E não é porque elas sentem, porque elas veem, porque elas tiveram um sonho, que todo mundo tem que acreditar. E é nesse capítulo também que ele comenta que acreditar não é uma escolha. Algumas pessoas, elas conseguem se enganar de querer acreditar numa coisa e acabam acreditando, mas para outras, e é o meu caso, eu não consigo acreditar em Deus. Não é uma decisão que eu posso
piscar o olho e falar, não, a partir de agora eu vou acreditar. Não, é assim que eu sou. Eu não vou acreditar, a não ser que alguém me prove, me forneça alguma coisa para acreditar. E da mesma forma que eu respeito essas pessoas, porque eu tenho empatia por elas, eu quero receber essa empatia em troca, eu quero que as pessoas me entendam. E pela minha experiência pessoal, não é o que acontece. É muito mais fácil você deixar alguém pra lá acreditando numa religião ou acreditando numa coisa sem provas, não necessariamente uma religião, do que deixar pra lá alguém que não acredita. Frequentemente as pessoas tentam me convencer do contrário. Eu, em contrapartida, nunca fico incentivando as pessoas a serem ateias. Eu nunca fiz isso pessoalmente na minha vida, mas o contrário já fizeram. E agora eu já estou munido com muito mais argumentação científica do porquê Deus não existe. E é justamente esse o quarto capítulo. Porque quase com certeza Deus não existe. Nesse capítulo, o Richard Dawkins vai começar a aprofundar a escrita, tá? Vai começar a tornar uma leitura não muito fácil, porque ele vai pegar os argumentos científicos contra a existência de Deus, tá? E olha só a linguagem que ele utilizou aqui. Porque quase com certeza Deus não existe. Eu acabei usando essa mesma linguagem no meu vídeo do fim da morte, que eu acabei comentando sobre design inteligente e a probabilidade da existência de Deus ser quase zero, e as pessoas pareceram não entender isso, e aqui eu vou explicar. É uma pena nós termos um sistema educacional tão falho que as pessoas saem da escola sem saber o básico sobre todas as áreas do conhecimento, mas para você que não é da ciência, você precisa entender uma coisa. A ciência, ela não afirma saber 100% de nada. Nada em ciência é 100% ou é zero, é extremo. Nada é extremo. Por dois motivos. Primeiro, porque faz parte do método científico evoluir. Se você fala que algo é 100%, que aquilo já está determinado, você não abre espaço para evolução. Então, você meio que está contradizendo o próprio método que você está utilizando. Então, nada é um extremo. O segundo motivo é, vai que... Afirmar uma coisa com certeza é limitar o conhecimento, e você pode não estar vendo alguma coisa no momento, mas que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, alguém pode enxergar aquela coisa. Então, vai que... Quando eu afirmei naquele vídeo que a existência de Deus, a probabilidade de Deus existir é quase zero, eu estava sendo esse cientista ético que não afirma extremos. E no dia a dia você pode ter essa relação em propagandas de pasta de dente, enxaguante bucal, que fala que mata 99,9% dos germes. Aí você fica olhando aquilo pensando, mas por que não fala 100%? Justamente por causa disso, vai que é uma ética na ciência não afirmar extremos. Mas isso não quer dizer que nós já não tenhamos argumentação suficiente para colocar uma ideia como válida ou inválida. E é o caso da existência de Deus. Não vamos afirmar aqui que é zero, que é impossível, porque vai que... Mas hoje nós já conseguimos afirmar com várias certezas. E se você estiver curioso, você vai ler o Deus em Delírio e vai se deparar com todas essas argumentações. Eu já falei uma lá no Fim da Morte, acabei de falar outra aqui no início desse vídeo e tem várias outras. Os criacionistas procuram avidamente uma lacuna no conhecimento ou na compreensão atuais. Se uma aparente lacuna é encontrada, assume-se que Deus, por padrão, deve preenchê-la. O que preocupa teólogos conscientes é que as lacunas diminuem conforme a ciência avança, e Deus fica ameaçado de acabar sem nada para fazer, e sem ter onde se esconder. O que preocupa os cientistas é outra coisa. É uma parte essencial do empreendimento científico admitir a ignorância, até mesmo exultar na ignorância, já que ela é um desafio para conquistas futuras. Como escreveu meu amigo Matt Ridley, a maioria dos cientistas fica entediada com o que já descobriu. É a ignorância que os impele. Os místicos exultam com o mistério e querem que ele continue misterioso. Os cientistas exultam com o mistério por um motivo diferente. Eles lhe dão o que fazer. Em termos mais gerais, um dos efeitos verdadeiramente negativos da religião é que ela nos ensina que é uma virtude satisfazer-se com o não entendimento. E para fins desse vídeo aqui, de mais um argumento sobre como a religião é falha nesse sentido, as pessoas gostam de falar que observar a história é prever o futuro e vamos aprender a história para não deixar as coisas se repetirem, entender nosso presente, etc, etc. Mas nesse quesito elas acabam falhando, porque historicamente o que aconteceu, gente? O que o Richard Dawkins acabou de falar aqui. À medida que a ciência avança e as descobertas vão acontecendo, a religião que tinha um dogma, que tinha uma verdade, ela treme na base, porque ela vê que aquilo não era uma realidade, aquilo era uma falácia. As duas grandes revoluções
revoluções científicas que nós tivemos, que abalou a igreja, foi de provar que a Terra não é o centro do universo, que a igreja ficou, meu Deus do céu, Deus não existe. E depois a evolução de Charles Darwin, que assim, bota em xeque essa coisa de Deus criou o ser humano. Então, historicamente, observando a história, nós vemos esse padrão acontecer. À medida que o tempo avança e a ciência avança, a religião vai ficando cada vez com menos espaço e ela tem que se desdobrar na narrativa para poder conciliar a descoberta científica com o que ela prega. Então, vamos observar a história e fazer projeção para o futuro? Se esse padrão continuar, e não tem porquê a gente pensar que não vai continuar, só se o ser humano acabar por algum motivo, inevitavelmente a religião vai ficar sem espaço. Ela vai continuar se reinventando, se desdobrando, fazendo um monte de manobra para tentar defender as suas ideias, mas vai chegar um momento que não vai dar. E olha que aqui o livro inteiro ele tá usando como base as religiões hebraicas, tá? Ele não tá pegando todas as religiões do mundo. Mas só aí você também já tem um outro argumento. Nem todas as religiões são certas. Uma vai estar certa se alguma estiver certa. Como elas entram em conflito entre si, elas não podem ser todas verdadeiras. E aí? Estatisticamente, você acha que está acreditando na verdadeira? Boa sorte! Um dado para você ter em mente continuando essa conversa é que já foram feitas pesquisas sobre o assunto e já chegou-se à conclusão de uma relação entre o QI de uma população e o sentimento religioso dela. Quanto maior o QI médio da população, menor o sentimento religioso. E essa relação existe também com o PIB. Quanto maior o PIB de um país, ou seja, quanto mais rico é esse país, menos as pessoas têm um sentimento religioso naquele país. E é claro que existem exceções para a regra, existem exceções individuais, inclusive, mas esse é o panorama geral. Mas como eu disse, eu reconheço, e o Richard Dawkins também, que algumas pessoas elas têm uma necessidade interna de acreditar em algo maior. E o que ele vai explorar no capítulo 5, que é as raízes da religião, é ver se tem algum argumento, alguma coisa na biologia do ser humano que suporte a necessidade da existência de Deus. Em termos evolutivos, será que foi mais determinante para a sobrevivência da espécie acreditar em algo místico e por isso se perpetuou ao longo da sociedade? É isso que ele vai articular nesse capítulo. É um capítulo muito interessante, mas esse foi o capítulo mais difícil para mim, porque ele vai entrar com muito afinco na teoria mimética, que é uma teoria da biologia que eu não tenho muito conhecimento sobre. Eu fui lendo esse livro aqui e ficando mais embaralhado ainda. É realmente um capítulo bem difícil, mas é só para você ver que é argumentação científica pesada e que, infelizmente, muitas pessoas não vão conseguir entender. E eu não falo isso com maldade não, é realmente uma tristeza que a maioria das pessoas não consiga entender, mas é um fato. Vai chegar nesse capítulo e a leitura vai ficar muito densa, que algumas pessoas vão querer rejeitar, mas eu tô aqui te implorando, passe por cima disso. Você não precisa realmente entender o negócio a fundo, porque eu não sou biólogo, eu também não entendi, para pegar a linha de raciocínio do Richard Dawkins e entender o que ele está querendo falar. Mas uma das coisas legais sobre esse capítulo é como ele coloca em xeque essa questão da religião, de pessoas religiosas sempre julgam a religião dos outros, ou a religião de povos do passado, sem nunca fazer uma autocrítica de que alguém também está fazendo isso com elas. Olha esse trecho. Todas as crenças religiosas soam estranhas para as pessoas que não foram criadas dentro delas. Boyer pesquisou o povo Fang de Camarões, que acredita que as bruxas têm um órgão interno extra, parecido com um animal que sai voando à noite e arruína as plantações das pessoas ou envenena seu sangue. Também se diz que essas bruxas às vezes se reúnem em enormes banquetes que devoram suas vítimas, planejam ataques futuros. Estava mencionando essa e outras coisas exóticas num jantar de uma faculdade de Cambridge quando um de nossos convidados, um teólogo proeminente em Cambridge, virou-se para mim e disse: "É isso que torna a antropologia tão fascinante e também tão difícil. Você tem que explicar como as pessoas podem acreditar em tamanhos absurdos." Fiquei pasmo. A conversa já tinha mudado quando encontrei uma resposta pertinente. Tinha a ver com chaleiras e bullies. Aí o Richard Dawkins. Pressupondo que o teólogo de Cambridge fosse um cristão normal, ele provavelmente acreditava numa combinação das seguintes coisas. No tempo dos ancestrais, um homem nasceu de uma mulher virgem sem um pai biológico, o mesmo homem ressuscitou um outro homem chamado Lázaro, o próprio homem sem pai voltou à vida depois de ficar 3 dias morto, 40 dias depois o homem sem pai subiu no topo de uma montanha e depois desapareceu no céu, e ele continua com uma lista de coisas que os cristãos acreditam. E aí ele termina. O que um antropólogo objetivo que desse de cara com esse conjunto de crenças numa excursão de pesquisa em Cambridge pensaria delas?
Mas como você pode descartar as coisas positivas que a religião nos trouxe? Nós só temos um código de moralidade, nós só somos bons por causa da Bíblia. É isso que você pensa? Bem, está errado. O capítulo 6 é para você, as raízes da moralidade, por que somos bons. O capítulo 6 e o capítulo 7 têm uma sinergia, então eu já vou falar de um e pular para o outro. No capítulo 6, o Richard Dawkins vai explorar um pouco essa falácia. Depois de ler esse capítulo, eu já posso falar que é uma falácia. De que as pessoas sustentam essa argumentação de que a Bíblia ela é positiva, a religião ela é positiva porque ela ensina os seres humanos a serem bons, a terem uma moral, a terem código de conduta, etc, etc. No geral, a religião é mais positiva do que negativa, é isso que as pessoas dizem. E bem, nesse capítulo ele vai articular bem essa questão e tentar puxar. Será que existe algo dentro do ser humano, biologicamente falando, que faz ele ser bom? Será que nós somos, no geral, seres bons e os ruins que são os errados da história? E se esse é o caso, se nós somos intrinsecamente bons, nós não precisamos de um livro, de uma Bíblia, de que quer que seja, para nos mostrar como ser bons. Nós já somos bons. Mas o mais interessante vem no capítulo 7, que é o livro do bem e o zeitgeist moral mutante. O ponto principal desses capítulos é desbancar essa ideia de um código de moralidade unificado, deslocado do contexto histórico a qual nós estamos inseridos. Existem pessoas que utilizam a Bíblia para fazer coisas ruins. Não só a Bíblia, livros religiosos de forma geral. Você consegue pensar em terroristas, que as pessoas pensam logo no extremo. A justificativa tá ali nas escrituras. Então, se tem algumas pessoas tirando coisas boas e tem algumas pessoas tirando coisas ruins, o livro em si não tem um papel determinante nisso, porque a gente já está vendo que é a interpretação que cabe na jogada. Então é um argumento meio fraco, mas aí você pode tentar articular que a maioria das pessoas tende a pegar as coisas boas. E de fato, eu até concordo que isso é verdade, o Richard Dawkins também. Mas aí ele vai além. Se você consegue ler um texto e extrair o que é bom e o que é ruim nele, o que é válido nos dias atuais e o que não é, seu código de moral não vem daquele texto. Porque se a sua moralidade viesse totalmente dele, você concordaria 100% com ele. E o que a gente tem hoje em dia é essa discrepância de pessoas religiosas utilizando a Bíblia para justificar certos preconceitos e certas atitudes negativas, enquanto não utilizam a mesma Bíblia para justificar porque elas não estão fazendo coisas que estão ali. Certos alimentos que elas não podem comer, certas coisas que elas não podem fazer. A Bíblia incentiva o apedrejamento por adultério, galera. Nós estamos fazendo isso. Você olha à sua volta, você vê as pessoas incentivando o apedrejamento em nome da Bíblia? Não. Por quê? Não é para seguir a Bíblia? Ah, não é para seguir 100% a Bíblia? Por quê? Se você obteve o seu código de moral a partir da Bíblia. Entende aonde ele quer chegar? É essa contradição lógica desse argumento de nós tiramos a moralidade de um livro, mas ao mesmo tempo não é esse livro que nos fornece qual moralidade nós vamos seguir. Então, o argumento desmorona. E o que ele vai pontuar aqui no livro é que moralidade muda conforme a época vai passando. E olha só, não é a igreja que tem nada a ver com isso, né? Já comentamos em outros vídeos aqui no canal, que é o pensamento liberal, o pensamento secular, a discussão de ideias entre as pessoas que vai mudando a moralidade da sociedade de forma geral. Não é o livro que está parado no tempo que foi escrito 2000 anos atrás. E como uma brincadeirinha, no final do capítulo, ele cita os novos 10 mandamentos. Pelo visto, tem um site na internet que fez essa brincadeirinha de trazer essa situação dos 10 mandamentos, de um código de conduta mais atualizado para as eras atuais. Aí tem aqui, não faça os outros o que não quer que façam com você. Em todas as coisas, faça de tudo para não provocar o mal. Trate os outros seres humanos, as outras criaturas e o mundo em geral com amor, honestidade, fidelidade e respeito. Não ignore o mal, nem evite administrar a justiça, mas sempre esteja disposto a perdoar erros que tenham sido reconhecidos por livre e espontânea vontade e lamentados com honestidade. Viva a vida com um sentimento de alegria e deslumbramento. Sempre tente aprender algo novo. Ponha todas as coisas à prova. Sempre compare suas ideias com os fatos.
fatos e esteja disposto a descartar mesmo a crença mais cara se ela não se adequar a eles. Jamais se autocensure ou fuja da dissidência. Sempre respeite o direito dos outros de discordar de você. Crie opiniões independentes com base em seu próprio raciocínio e em sua experiência. Não se permita ser dirigido pelos outros. E o último, questione tudo. Uma outra história que vai ser interessante de encaixar aqui é porque eu tô gravando esse vídeo durante um período muito triste aqui do Rio Grande do Sul, que foi essas enchentes que ocorreram agora em maio de 2024, e eu tô gravando esse vídeo num momento em que eu ainda tô colhendo consequências indiretas desse período de enchente. A pior parte já passou, mas assim, foi um desastre natural, pessoas perderam suas coisas, suas estantes, seus animais, suas vidas, e foi uma situação bem desgastante, foi um mês desgastante para todo mundo que tá morando aqui no Rio Grande do Sul. Eu não nasci aqui no Rio Grande do Sul, mas estou morando aqui. E foi basicamente um período em que eu vivia procurando notícias, porque tudo que eu queria saber durante esse mês era o nível da lagoa, o nível do rio, o nível de tudo. Acompanhar se estava diminuindo, se estava crescendo, o que estava acontecendo. Então eu via muito as notícias dos diversos portais e acabava esbarrando nos comentários dessas notícias. E eu não consigo descrever para você a quantidade de comentário falando que o povo do Rio Grande do Sul merecia esse desastre, que Deus já estava começando o juízo final e ia começar no Brasil pelo povo gaúcho, porque era um povo miserável, um povo nojento, um povo sem educação, um povo preconceituoso, um povo que isso e aquilo, e todo mundo ia pro inferno. Então ainda bem que teve essa enchente para começar. Sério, não foi uma pessoa, não foram duas, foram várias. Inúmeros comentários preconceituosos e, como descrever isso? Ridículos com relação a um desastre natural. Em contrapartida, o ateu aqui, que não tem código de moral, que é malvadão, que quer espalhar maldade, abri a minha casa para um estranho poder viver aqui. Ele dormiu aqui diversas noites porque a casa dele ficava numa área de risco, ele não conseguiu vaga num abrigo e eu soube disso e eu não conseguiria dormir sabendo que eu esbarrei com uma pessoa que não tinha onde ficar e tinha se mudado recentemente para cá, pro Rio Grande do Sul também, sendo que eu tenho aqui um sofá que poderia ceder para ele. Então eu convidei ele para minha casa e ele ficou aqui alguns dias. Quer conversar sobre moralidade? Quer conversar sobre ética, sobre bondade no coração? A gente pode conversar, inclusive só por essa situação eu consigo fazer uma boa previsão sobre quem vai pro céu e quem vai pro inferno. E como o próprio livro diz, se Deus existir, ele vai preferir pessoas que sejam verdadeiramente boas, mas que não acreditam nele, a pessoas que sejam ruins, podres por dentro, mas que acreditam nele. O capítulo 8 é: o que a religião tem de mal? Por que ser tão hostil? E o Richard Dawkins vai aqui nesse capítulo num nível pessoal e eu compartilho da ideia que ele expôs aqui, então eu vou só citar ele. Como cientista, sou hostil à religião fundamentalista porque ela debocha ativamente do empreendimento científico. Ela nos ensina a não mudar de ideia e a não querer saber de coisas emocionantes que estão aí para serem aprendidas. Ela subverte a ciência e mina o intelecto. A religião prega que você acredite sem pensar, que você siga a manada, que você respeite a doutrina, que você não seja um indivíduo pensante. Eu nasci diferente, eu não consigo seguir uma cartilha sem pensar, eu não consigo propagar uma ideia sem saber que eu tenho experiências, pesquisas, todo um conhecimento de várias pessoas espalhadas no mundo compartilhando daquela mesma ideia, no sentido de todo mundo sabe que aquilo é real, aquilo é o que mais se aproxima da verdade absoluta. Eu não consigo seguir e achar que é positivo para a humanidade se agarrar a essa coisa que é chamada religião. E é por isso que no campo das ideias eu sou crítico à religião e eu questiono a religião. O que não quer dizer que no campo pessoal eu seja da mesma forma. Eu parei para pensar antes de gravar desse vídeo e eu acho que eu sou o único ateu no meu círculo de convívio. Nem por causa disso eu desgosto menos das pessoas, da minha família ou de outras pessoas religiosas que eu entro em contato. Eu sei respeitar os limites de convívio porque, enfim, eu tenho educação. Minha mãe criou para ser uma pessoa educada, independente da situação. Em algumas situações, as pessoas religiosas exageram. Elas querem ver os outros quebrarem o pau em cima delas. Mas eu tento
dissociar as coisas. Se as pessoas religiosas ficassem no cantinho delas, a gente não tinha que brigar. Mas o que acontece é que elas querem impor as suas ideias religiosas através da legislação e infringir ou impedir o direito de certas pessoas a fazerem coisas que numa sociedade livre seria permitido. E o Richard Dawkins, nesse livro aqui, é muito simpático a causa dos direitos civis dos homossexuais e também a liberdade das mulheres. Nesse capítulo ele vai falar sobre a questão do aborto e sobre a argumentação ignorante, para dizer o mínimo, que os pró-vida têm e a hipocrisia desse pró-vida, a vida de quem e não consigo nem articular aqui. Tem tanta coisa errada nesse argumento de pró-vida que eu fico assim meio desnorteado. Ele fala aqui no livro, tá? Vai ler o livro, tá? E a principal pergunta que puxa essa briga é onde a vida começa. E o que as pessoas parecem não entender é que a vida não começa. A vida começou. A vida só começou uma vez. Eu sei que nós somos egoístas e individualistas e queremos achar que no momento do nosso nascimento é uma coisa nova, uma alma se apoderou da gente, mas não é assim que funciona. A vida só começou uma vez. Milhares e milhares de anos atrás. A partir daí, o que a gente vê não é novas vidas começando, é uma consequência de uma vida que começou. É a propagação da vida, que é uma consequência natural dela, e não o início de uma coisa nova. Não tem por que você se questionar quando a vida começa, na concepção ou no nascimento, porque essa não é a pergunta certa. A vida não está começando em nenhuma dessas duas opções. A vida começou milhares e milhares de anos atrás. E o nome disso é ignorância científica. Nosso sistema educacional é falho. Nós não estamos sabendo criar indivíduos que entendem minimamente do mundo à nossa volta para serem funcionais em sociedade. Não estamos. O cristianismo, tanto quanto o islamismo, ensina às crianças que a fé sem questionamentos é uma virtude. Não é preciso defender aquilo em que se acredita. Se alguém anuncia que isso faz parte de sua fé, o resto da sociedade, tenha a mesma fé, outra fé ou nenhuma fé, é obrigado por um costume arraigado a respeitar sem questionar. Respeitar até o dia que aquilo que se manifesta na forma de um massacre horrendo, como a destruição do World Trade Center ou os ataques à bomba em Londres ou Madrid. Surge então um forte coro de reprovações, enquanto clérigos e líderes de comunidade, quem os elegeu, aliás, fazem fila para explicar que esse extremismo é uma perversão da fé verdadeira. Mas como pode haver uma perversão da fé se a fé, por não ter justificativa objetiva, não tem nenhum parâmetro demonstrável para ser pervertido? Discutimos isso no vídeo do Pela Bandeira do Paraíso. Vai lá assistir. O penúltimo capítulo, Infância, Abuso e a Fuga da Religião, vai contar alguns relatos sobre crianças que se libertaram de suas crenças na infância e como Richard Dawkins e eu encaramos isso como um abuso. Não existe criança... nada. Não existe nenhum adjetivo de uma coisa complexa imposta sobre uma criança. Não existe criança isso, não existe criança aquilo. Criança é criança. E criança não tem o discernimento para entender imposição de ideias e como isso é perigoso para o funcionamento e o desenvolvimento do cérebro e da capacidade crítica desse ser humano. Foi o que eu falei Pela Bandeira do Paraíso. Crianças sendo violentadas sexualmente, aceitando a violência, porque foram ensinadas desde pequeno que Deus mandou um sinal para elas que elas tinham que casar com um cara de 70 anos. Meninas de 12 anos, grávidas de homens de 70 anos achando bonito. Então é isso que está sendo exposto aqui, e lá no finalzinho, eu gostei bastante, que o Richard Dawkins, ele não dissocia a Bíblia da história da humanidade. Isso é muito importante. No vídeo do Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago, eu comento o meu desejo como ateu de ler a Bíblia. Eu ainda não fiz, fora da catequese que eu fiz quando pequeno, mas depois de velho, eu não fiz a leitura ainda da Bíblia, e eu quero fazer essa leitura, porque a Bíblia é um texto importante, não só na evolução da literatura, mas também da evolução da humanidade. E o Richard Dawkins, no fim desse capítulo, ele coloca uma série
de expressões que nós utilizamos, expressões e referências também, que nós utilizamos que vieram da Bíblia. Então, ele acha importante a leitura da Bíblia no entendimento psicológico e histórico da humanidade e da literatura, da mesma forma que eu. E eu fiquei bastante feliz de ter essa colocação no vídeo do José Saramago no início do ano e posteriormente, quando eu fiz a leitura de Deus no Delírio, eu vi o Richard Dawkins tendo a mesma opinião e mesma posição que eu. Aí eu fiquei feliz. E é claro que podemos manter uma lealdade sentimental às tradições culturais e literárias, por exemplo, do judaísmo, do anglicanismo ou do islã, e até participar de rituais religiosos, como casamentos e enterros, sem aderir às crenças sobrenaturais que historicamente acompanham essas tradições. Podemos abrir mão de acreditar em Deus sem perder contato com uma história valiosa. E para encerrar, o último capítulo é uma lacuna muito necessária, e como encerramento, o Richard Dawkins vai tentar colocar um ar de empatia sobre essas pessoas que se agarram à religião, que sentem essa necessidade de se agarrarem a algo maior que elas. E eu entendo essa necessidade e, em parte, eu tenho ela também, mas eu não descarrego isso numa religião. Eu descarrego isso na ficção. Eu acho que eu sou leitor e eu gosto tanto de ler, de mergulhar nessas aventuras literárias, porque isso me sacia uma vontade interna de algo além de mim, de escapar da realidade, de poder ler um livro com personagens fictícios, aprender com eles e aplicar isso na minha vida. E eu particularmente acho mais saudável porque eu não estou abrindo mão da minha liberdade, do meu pensamento, do meu raciocínio lógico, do meu cérebro crítico, que eu nasci com ele, porque eu entendo que a ficção é a ficção. Eu não cultuo essas pessoas, eu não cultuo esses personagens, eu não gasto meu dinheiro sob forma de dízimo para que outras pessoas fiquem ricas e eu fique mais pobre. Eu não tento impor as ideias da ficção na realidade, eu não tento fazer outras pessoas lerem e acreditarem e gostarem dos mesmos livros que eu. Uma coisa meio maníaco de pensar, inclusive, que comportamentos aceitáveis dentro da religião não são aceitáveis dentro do meio literário, né? Olha que coisa interessante. E para encerrar, um pensamento do Richard Dawkins aqui no final do livro. Você não acabou de respirar um átomo de nitrogênio que um dia foi respirado pelo terceiro iguanodonte à esquerda da árvore cicadácea? Não fica feliz de viver num mundo em que, além de tal conjectura ser possível, você tem o privilégio de entender o porquê dela e explicá-la publicamente para outra pessoa, não como uma opinião ou crença, mas como algo que ela, quando tiver entendido o seu raciocínio, se sentirá compelida a aceitar? Talvez esse seja um dos aspectos que o Carl Sagan quis dizer quando explicou sua motivação para escrever O Mundo Assombrado pelos Demônios. A ciência vista como uma vela no escuro. Não explicar a ciência parece-me perverso. Quando estamos apaixonados, queremos contar ao mundo todo. Esse livro é uma declaração pessoal que reflete meu caso de amor de vida inteira com a ciência. E eu espero que com esse vídeo você tenha entendido um pouco os meus pontos, que você tenha se interessado pela leitura de Deus no Delírio, que eu acho que é um bom pontapé inicial para leituras desse tipo que relacionam um conhecimento científico com a realidade. E esse livro aqui, ele é uma coletânea de outros textos e de outros autores que eu fiquei assim embasbacado. Eu quero fazer daqui a alguns anos a releitura de Deus no Delírio só para pegar os outros textos de outros autores que ele cita aqui. É cada livro interessantíssimo, é cada ideia que tá por aí. Esses autores viveram, esses autores escreveram, eles deixaram as suas ideias e eu fico muito triste de não ver as pessoas comentando sobre isso e no nível pessoal de eu não ter entrado em contato com esses livros antes. Mas agora eu entrei e eu não vou parar. Eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo e se você quiser apoiar o Luago nos livros e ter uma relação um pouco mais pessoal comigo, se torne um apoiador com o link aqui da descrição. Nós estamos precisando muito da sua ajuda através da nossa campanha no Apoia-se e eu te vejo na nossa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau!